Nos Estados Unidos, um jovem de 22 anos está sendo acusado de transmitir o vírus da AIDS para mais de 30 pessoas. Pelas leis do estado onde mora, ele pode até ser condenado à prisão perpétua. Aqui no Brasil, o entendimento é que repassar conscientemente o vírus é lesão corporal grave. Sérgio contraiu o vírus do HIV há 13 anos depois de compartilhar uma seringa com um conhecido. Mas ele só descobriu que estava com a doença quando foi preso por tráfico de drogas e levado ao presídio. Na época, ele nem pensou em processar o homem, até porque quando soube, ele já tinha morrido. Mas diz que se o fato tivesse acontecido nos dias de hoje, com certeza ia recorrer à justiça. Eu acho que a pessoa colocar isso, passar isso para outra pessoa, sabendo que tem isso, eu acho que tem que ir para a cadeia. Se o caso chegasse ao tribunal, o responsável poderia pegar uma pena de até 8 anos, já que em 2012 o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a transmissão consciente do vírus configura lesão corporal grave. Mas nos Estados Unidos, a pena para esse tipo de crime é mais dura. No estado de Missouri, por exemplo, um jovem de 22 anos pode ser condenado à prisão perpétua se ficar comprovado que ele transmitiu o vírus do HIV deliberadamente. O rapaz foi acusado em outubro do ano passado por ter relações sexuais com mais de 30 pessoas sem proteção. A polícia descobriu vários vídeos que mostram um jovem fazendo sexo no campus da universidade e acredita que os parceiros do rapaz não sabiam que ele tinha o vírus do HIV e nem que as relações sexuais estavam sendo filmadas. O promotor do caso pediu para que as vítimas se apresentem. O nível da pena vai variar de acordo com as consequências desse crime. Então, se ninguém for transmitido com HIV, a pena é de 5 a 15 anos. O juiz vai avaliar os agravantes das diferentes situações e vai determinar qual seria a pena. Agora, se alguém for transmitido, isso é considerado que o crime é agravado nesse estado do Missouri. Então, a pessoa pode pegar de 10 a 30 anos, inclusive e também a pena perpétua. Ângelo é vice-presidente da ONG Amigos da Vida e fala que casos como o do jovem americano às vezes acontecem por revolta. A ONG atua na prevenção e combate do HIV e ainda presta assistência a pessoas portadoras do vírus, que muitas vezes buscam ajuda por não saber o que fazer. O pior vírus não é o do HIV, o pior vírus é o do preconceito. Esse que agrava tudo. Mas a orientação é proteger-se sempre e procurar a ajuda de um especialista, de um médico, porque ele vai te dizer, primeiro, AIDS não mata, ninguém morre de AIDS mais hoje. Morre de AIDS quem quer. Vai se revoltar para quê? Você tem que botar na sua cabeça que você tem aquilo e você tem que cuidar daquilo. Eu acho isso, né? É não querer se matar ou querer matar outras pessoas, eu acho que não tem nada a ver isso. E eu converso agora sobre esse assunto com o advogado José Gomes. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Aqui no Brasil, então, a última decisão que a gente tem é essa decisão do STJ de 2012. Em que foi baseada essa decisão? É baseada no seguinte, a AIDS é uma doença grave, como tantas outras que são consideradas graves. Então, quando há transmissão de uma doença grave, há um dispositivo no Código Penal, o artigo 131, que enquadra esta conduta. Acontece que a AIDS ela é uma doença incurável. E por ser uma doença incurável, aí a conduta já passa a ser enquadrada no artigo 129, que é a lesão corporal gravíssima. Então, por isso é que não fica no 131. No caso da AIDS, especificamente, a conduta vai para a lesão corporal gravíssima. Existe também uma diferença se a pessoa contraiu ou não o vírus, né? Sim, quando alguém pratica um ato conscientemente, querendo transmitir a AIDS para outrem, e a intenção dela é tão somente esta, se não houver a transmissão, a conduta será enquadrada nesse artigo 131, que é a transmissão de doença grave. Mas não é necessário que haja esta contaminação. No caso, havendo a contaminação, dependendo da doença, continua naquele artigo 131. Se, por exemplo, causar uma lesão leve. Porque toda vez que se transmite uma doença grave para alguém, esta doença causa uma lesão. Então, quando ela causa uma lesão leve, a conduta continua enquadrada no artigo 131. No entanto, se esta lesão for uma lesão grave ou uma lesão gravíssima, a conduta, então, sai desse artigo 131 e passa a ser enquadrada no artigo 129, como lesão grave ou como lesão gravíssima. Por quê? Porque a pena aí é maior do que a do 131.
Agora, como comprovar que houve essa intenção? Quer dizer, a pessoa que transmitiu o vírus, ela pode alegar que não sabia que tinha o vírus, ou então que comunicou, que avisou essa pessoa e mesmo assim, enfim, como comprovar isso? Tudo é uma questão de prova e isso vai estar no processo. E se julga com aquilo que está no processo. Se no processo não há nenhum elemento que indique que havia a intenção, você não pode enquadrar a conduta ali. Mas se, por exemplo, há uma testemunha que sabe que o agente disse que deliberadamente iria transmitir a doença para alguém, você aí já tem uma prova, né, da intenção e do conhecimento que a pessoa tinha que estava contaminada. Agora, isso vale para qualquer tipo de transmissão, né? Não só para transmissão pela relação sexual. Não, vale para qualquer tipo de transmissão, não precisa ser por relação sexual. Tá? Por qualquer ato capaz de conduzir a transmissão da doença, capaz de fazer o contágio. E a pessoa que se sente prejudicada, o que ela deve fazer? Ela pode procurar a justiça, pode pedir reparação por danos morais também? Que caminho ela deve seguir? Sim, aí tem dois aspectos, que é o aspecto criminal e o aspecto civil. No aspecto criminal, basta procurar uma delegacia, né, registrar uma ocorrência e o processo vai ter o seu segmento normal. E no aspecto civil, esta pessoa pode ingressar com uma ação de indenização, não só pelos danos morais, mas também pelos danos materiais. Né? Agora, se ela também não quiser entrar de logo, posteriormente, havendo uma condenação e essa condenação transitando em julgado, a vítima pode pegar esta sentença criminal e simplesmente levar para a esfera civil e só liquidar, apurar o valor que é devido. Ok, muito obrigada pelas suas explicações e pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.